Sob a bênção e a proteção de Deus, em nome do Poder Legislativo de Pranchita, declaro aberta esta sessão ordinária. Pode sentar. Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras. Quero também cumprimentar aqueles que estão assistindo através do Facebook da Câmara, do YouTube. Também queria registrar a presença do Paulinho, do Edson, do vereador eleito Pio, o Josimar Gialeto, o Yuri, a Ana, a Cília, o Bonato, o Rafael, e peço ao vereador Demetrio que faça o ato ecumênico. Boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo através do Facebook. Hoje vou passar uma mensagem de Salmos 121. Uma mensagem muito importante dessa semana, que a gente está se aproximando do Dia dos Finados, e a gente tem que pensar naqueles que tanto fizeram história no nosso município, e cada família por praxe e fazer suas orações e o agradecimento dia 2 agora de novembro. Salmos 121. Vamos subir à casa do Senhor. Eis que os nossos pés se estacam diante de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, cidade tão bem edificada, que forma um tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo a lei de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Lá se acham os tronos de justiça, os assentos da casa de Davi. Pedi vós todos a paz para Jerusalém, e vivam em segurança os que te amam. Reine a paz em teus muros, e a tranquilidade em teus palácios. Por amor de meus irmãos e de meus amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, pedirei para ti a felicidade. Essas são as palavras do Senhor. Gostaria que todos ficassem em pé para nós rezarmos um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, vereador Demetrio. Peço ao secretário que secretarie os trabalhos. Começamos com a leitura da ata da última ação ordinária. Ata número 39 de 2024. Aos 21 dias do mês de outubro do ano 2024, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Pranchita, reuniram-se sessão ordinária os vereadores Oliveto Luiz Gnoato, Daniel Souza da Luz, Demetrio Gustavo Teologi de Marcon, Lucia Maria Facnello Prigol, Adelar Giovanni Radaelli, Velci Carlos Moresco, Juliano Ferreira, Noelia Aparecido de Oliveira Algeira e Iraci Antônio Tombini. Verificando o número de presenças, nele se constatou presença unânime. Foi então pelo presidente que convocou os presentes para de pé e, após ter sido feita a leitura de um trecho do Verso Sagrada pela vereadora Noelia Aparecido de Oliveira Algeira, o presidente, em nome do Poder Legislativo de Pranchita no Estado do Paraná, deu por abertos trabalhos. No expediente, inicialmente foi lida a ata número 38 de 2024 da última ação ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade do plenário na sua originalidade. Em seguida, foram lidas as correspondências recebidas e expedidas. Na sequência, foi lida a indicação número 26 de 2024, de autoria da vereadora Lucia Maria Facnello Prigol, a qual propõe que o Executivo Municipal providencie a construção e instalação de calçados no estilo paver em toda a extensão da rua Cláudio Mário Turra. Após, foi lida a indicação número 27 de 2024, de autoria do vereador Daniel Souza da Luz, o qual propõe que o Executivo Municipal providencie a construção de uma garagem coberta no terreno que fica entre a sede da Secretaria Municipal de Saúde, para que sejam estacionados os veículos da já citada Secretaria. Nas matérias da ordem do dia, o projeto de lei número 18 de 2024, o qual estima a receita e fixa de despesa do município de Pranchita para o exercício financeiro de 2025, da administração direta e indireta e do Legislativo Municipal na importância de 54 milhões de reais, foi posto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade do plenário em segunda sessão. Na sequência, a indicação número 26,
Na sequência, a indicação número 26 de 2024 foi posta em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade do plenário em única sessão. Continuando, a indicação número 27 de 2024 foi posta em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade do plenário em única sessão. Como nada mais tratar, foi encerrada a presente sessão, ficando para lavrar a ata que vai assinada pelos presentes. Está aí a ata, então, da sessão passada. Coloco em votação. Os favoráveis ficam, como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, então, o ato da sessão passada. Nós começamos o expediente aqui com os ofícios encaminhados. Nós temos aqui encaminhado por essa Casa de Lei o ofício número 49/2024, datado de 23 de outubro, informando ao Executivo a aprovação das indicações 26 e 27, cujas súmulas já foram lidas agora quando da ata. Recebemos também o ofício da Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 23 de outubro de 2024, no valor de R$ 50.080, na conta vinculada do contrato de repasse número que menciona, de 2019, firmado com o Fundo Municipal de Saúde de Pranchita, assinado em 31 de dezembro de 2019, no âmbito do programa Atenção Especializada à Saúde, sob a gestão do Ministério da Saúde, que tem por objeto reforma de unidade de atenção especializada em saúde. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada, após a solicitação de desbloqueio, para que os rendimentos da aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente de recurso do repasse. Respeitosamente, Vanessa Adele Brigo, assistente pleno, representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel. E como já foi de conhecimento dos vereadores, nós encaminhamos uma cópia a cada vereador. Nós, assim como todas as câmaras do Paraná, nós recebemos aqui a recomendação administrativa número 1/2024 do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, do Gabinete da Procuradoria-Geral. Foi publicado na data de 23 de outubro de 2024. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos artigos 127, 129, incisos 2, 4 e 9 e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, inciso 1 e 150, inciso 1, da Lei Complementar Estadual número 103, 2005, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 7º, inciso 1 do seu regimento interno, bem assim no artigo 15 da Resolução número 2, 2011, do Conselho Superior do Ministério Público de Contas e artigos 21 e seguintes da Instrução de Serviço número 71, 2021, alterada pela Instrução de Serviço número 75, 2024. Considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1978, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, LOA, de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme os parágrafos 1º e 2º do mencionado artigo. Considerando que o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal dispõe ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Considerando que também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor, considerando que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional número 37 de 2002, estabelece que, para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignadas em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Considerando que o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional número 62 de 2009 e modificado pelas Emendas Constitucionais número 94 de 2016 e 99 de 2017, estabelece em regime especial para o pagamento de precatórios vencidos e não quitados até o dia 25 de março de 2015
estipulando prazo e condições para que as fazendas públicas, incluídas as estaduais e municipais, quitem seus débitos judiciais. Considerando que o regime especial de pagamento de precatórios, conforme disposto, autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses precatórios, e que a emenda constitucional número 109 de 2021 modificou o prazo final para a quitação integral dos precatórios, estendendo-se até o exercício 2029. Considerando que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105 do ADCT estão obrigados à fiel observância do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, devendo incluir na lei orçamentária anual a ser aprovada em 2024 para a vigência de 2025 a integralidade dos montantes devidos a título de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril de 2024, fazendo-se o pagamento até o final do exercício 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e a prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais, considerando-se ainda o princípio da eficiência, considerando o princípio da moralidade administrativa, considerando a necessidade de observar, na verdade, vamos ler todo, porque é o que pedia lá. Considerando que o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores, considerando que o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade, considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como o respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios, para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal. Considerando que o disposto no artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição, considerando que o disposto no parágrafo 7º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a inclusão de precatórios não pagos durante a execução do orçamento, em que houverem sido incluídos, integrem a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites, considerando que o disposto no artigo 67 da Lei Federal número 4.320 de 1964 determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária realizados na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos os pagamentos que devem ser realizados em 2025. Considerando que os tribunais de contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais, considerando que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos que, após anos de tramitação judicial, aguardam o cumprimento de decisões judiciais definitivas, considerando que o Tribunal de Justiça do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico www.tjparaná.jus.br/precatórios todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórios judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentária anual a ser votado no exercício de 2024, para vigência no exercício de 2025, bem como a legislação correlata que se encontra acessível no endereço eletrônico tjparaná.jus.br/legislação precatórios, recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná
bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial da LDO 2025 e LOA 2025, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica, em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública e, em especial, ao prefeito municipal, que providencia a relação de precatórios em regime geral, em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, contempla a proposta da lei orçamentária a ser encaminhada à Câmara a totalidade dos precatórios e encaminha ao Ministério Público a publicação da lei orçamentária. Mas vamos então à parte que interessa a essa Casa de Leis. A recomendação a essa Casa é a seguinte: ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere, faça em seus pareceres a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com valores constantes da proposta da lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu integral cumprimento. 2. Afira se houve a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. E disponibilize o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal, na internet, em até 5 dias após a aprovação do parecer pela comissão. Ao presidente, recomendação: inclua em pauta apenas se a proposta de lei orçamentária para o exercício 2025 contemple a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios em regime de obrigação geral e obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. 2. Instrua o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com relação integral de todos os precatórios em regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e valores respectivos. 3. Disponibiliza essa recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como inclua em seu portal da internet e faça sua leitura na próxima sessão ordinária. É o que estamos fazendo agora. Encaminha este Ministério Público de Contas, no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta de lei, para o e-mail, que aqui menciona, o seguinte: comprovação por meio de certidão de que a cópia dessa recomendação foi disponibilizada a todos os vereadores. 2. Comprovação por meio de link da inclusão dessa recomendação no portal da Câmara Municipal na internet. Também já foi feito isso. Comprovação por meio de certidão de que essa recomendação foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento, que fazemos nesse momento. Comprovação contendo cópia do parecer da Comissão de Orçamento e ou Finanças ou congênere, bem como o link da sua disponibilização no portal da Câmara na internet. E claro, para que o prefeito o presidente e os membros das comissões se atentem ao seguinte: mantenham o absoluto sigilo das informações pessoais de credores de precatórios de quaisquer espécies, inclusive de valores a serem recebidos, e também observe estritamente o disposto na Lei 13.039, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, só para deixar claro aos vereadores, já foi disponibilizado na internet o projeto de lei e já foi disponibilizado na internet também o primeiro parecer da comissão, e essa recomendação está lá no nosso portal, na página inicial da Câmara, lá em recomendações administrativas, já na página inicial, essa recomendação está lá. Não. Mas assim, é que foi para todo mundo, né? Foram para todas as câmaras. Aí, o executivo sabedor dessa recomendação, ele nos encaminhou hoje de manhã o seguinte: Pranchita, 28 de outubro de 2024, ofício número 191 de 2024. Em atenção à recomendação administrativa número 1 de 2024, do Gabinete da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas do Paraná, expedido pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, vimos através do presente apresentar as seguintes explicações. 1. Que ordinariamente não possuímos precatórios ativos, sendo que os últimos já foram quitados ainda neste ano 2024. Sendo assim, não há previsão orçamentária para pagamento dos mesmos, já que esses não existem. 2. No que tange às decisões judiciais que se caracterizam como requisição de pequeno valor, para o ano 2025, está previsto no projeto Atividade 28.846.002/2016, encargos com precatórios, sentenças judiciais e restituições, na natureza de despesa 3.3.90.91, o valor de R$ 60.000,
o que é suficiente, já que nos últimos anos esse valor nunca ultrapassou R$40 mil. Esperando ter contribuído para sanar possíveis dúvidas, deixamos o setor jurídico e contábil à disposição. Eloir Nelson Lang, prefeito. A Comissão de Financiamento que deu o parecer. A comissão já apresentou o auditivo ao parecer, presidente. Está na mesa? Está na mesa. Pode ler, então. Então, assim que recebida essa recomendação, o presidente já determinou para que a comissão analisasse o seu parecer, né, para ver se ele continha aquilo que pedia aqui. Então, nós temos aqui um aditivo ao parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Aditivo ao parecer, exarado no projeto de lei número 18 de 2024, a nossa LOA. Excelentíssimos senhores vereadores membros, relatório e fundamentação. A presidência dessa Casa encaminhou a recomendação administrativa número 1, 2024, expedida pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, dando conta de uma série de situações que deveriam ser observadas pelas mais variadas instâncias e, em especial, no caso desta comissão, vieram as seguintes recomendações. Façam em seus pareceres análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios. A gente acabou de ler, na verdade, né, as recomendações, tá? A segunda, afira se houve adequada previsão da RPV e disponibilize o parecer sobre a proposta no site da Câmara 5 dias após a aprovação. Após o recebimento da recomendação, entramos em contato com o Executivo Municipal, o qual, através do ofício número 191/2024, encaminhou as seguintes explicações, aquelas mesmas que eu li agora, que não existe precatório e que o valor da RPV está em 60 mil e que a média anual era 40 mil. Ocorre, Excelência, que a Comissão de Finanças e Orçamento já emitiu o parecer acerca do projeto de lei orçamentária para o ano 2025, na data de 2 de outubro de 2024. Mas os escopos tratados disseram respeito tão somente a índice de gastos com pessoal, gastos com saúde e educação, repasses à Fundação Hospitalar da Fronteira e a sua adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Infelizmente, não foram objeto pormenorizado de análise as questões dos precatórios e requisições de pequeno valor, o que faremos doravante neste aditivo ao parecer já apresentado, requerendo desde já sua juntada. 2. Da análise de precatórios e requisições de pequeno valor. Segundo a recomendação já citada, passaremos à questão dos precatórios, mas infelizmente a mesma ficará prejudicada. Conforme informado pelo ofício número 121/2024, não existem precatórios ativos no momento, e sendo assim, não há previsão orçamentária para pagamento dos mesmos, já que estes não existem. Superada essa fase, fica aqui a sugestão de que, nos próximos projetos de lei orçamentárias que vierem a essa Casa de Leis, que o Executivo anexe documento contendo a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício 2025, bem como das obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisições de pequeno valor. Continuando com a recomendação de que, se, abre aspas, afira se houve a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações de pequeno valor objeto de RPV, novamente vamos nos reportar ao ofício número 191/2024. Segundo este ofício, abre aspas, no que tange as decisões judiciais, enfim, ele reproduz aquilo que a gente já leu, né? Está lá previsto no projeto de atividade número mencionado, os encargos judiciais e restituições, na natureza de despesa, número que menciona, o valor de 60 mil, que é suficiente, já que nos últimos anos nunca ultrapassou 40 mil. De fato, procurando o anexo do quadro detalhado de despesas orçamentárias, lá encontramos o valor mencionado conforme print abaixo. Aí ela vem um print desse anexo que a gente recebeu, nós tiramos um print dele, contendo realmente aqui, encargos com precatórios e sentenças judiciais, total 60 mil reais. Voto do relator. Nobres colegas, diante do exposto e no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame da presente propositura e, pelo que se infere das informações colhidas e dos anexos juntados ao projeto de lei, não existem precatórios ativos no momento que justifiquem a abertura de orçamento para tanto, bem como que os valores já previstos para requisições de pequeno valor são suficientes e estão devidamente garantidos. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores membros dessa comissão. Então, encaminhado aqui pelo vereador relator Iraci Antônio Tombini, e
De acordo com o voto do relator, os vereadores Noeli Aparecido de Oliveira Algeri e Lúcia Maria Faquinello por igual presidente. Então está aí o parecer da Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento. Coloco em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, então, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, nós temos aqui o projeto do orçamento de 2025, que é o projeto 18/2024. Ele já recebeu 2 votações, hoje ele entra em 3ª votação. Coloco em votação, os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, então, em 3ª sessão. Eram essas matérias da ordem do dia. Com mais nada a tratar, então, quero agradecer a presença dos colegas vereadoras, também aqueles que assistiram através do Facebook da Câmara, os que estão aqui presentes já nominados. Declaro encerrada a sessão.